Desde culturas antigas até os dias de hoje, o coração tem sido considerado a fonte da emoção, da intuição e da sabedoria. Pesquisas demonstram que, além de ser uma bomba física que move o sangue por todo o corpo, o coração é um órgão capaz de influenciar e direcionar as emoções e é o ponto de acesso a uma fonte poderosa de inteligência. Evidências científicas sugerem que as energias variadas produzidas pelo organismo humano, resultantes de estados coerentes dentro do coração, podem ter um efeito profundo em sua própria realidade física, bem como na realidade física de outros. Esses efeitos são gerados pela influência do coração nas funções cognitivas, onde o coração gera mais energia do que qualquer outro órgão do corpo, produzindo um campo eletromagnético que é 5.000 vezes mais poderoso que o emitido pelo cérebro. A base para todas as formas de vida biológicas é a luz e a energia, que são produzidas e emitidas por todos os seres vivos. Essas emissões, também conhecidas como aura ou biocampo, são os reflexos do estado da saúde física e psicológica de um indivíduo. Pesquisadores descobriram que a atividade mental e emocional vivenciada por um humano cria uma reação imediata nesse campo, que é então retransmitida para o cérebro. Dessa maneira, a atividade energética emitida pelo corpo humano pode alterar os estados da saúde mental e física, bem como a estrutura do espaço, ou seja, a expansão e a retração do campo eletromagnético para a área circundante, onde a maioria da energia que influencia esse campo é emanada pelo coração. Nesse sentido, o coração é o regulador do nosso estado energético, trabalhando sinergeticamente com o sistema nervoso e o cérebro para dar vida à coerência e à emoção positiva através do seu campo eletromagnético que se estende à nossa volta, permitindo a comunicação energética dessa coerência com toda a vida. Desde os gregos antigos, o intelecto e a emoção foram considerados funções separadas. Esses aspectos contrastantes da alma costumavam ser retratados como estando envolvidos em uma batalha constante pelo controle da psique humana. Na visão de Platão, as emoções eram como cavalos selvagens que precisavam ser controlados pelo intelecto e pela força de vontade. Porém, a pesquisa em neurociência pôde demonstrar que os processos emocionais operam a uma velocidade muito maior que os pensamentos e frequentemente ignoram completamente o processo de raciocínio linear da mente. O neurologista Antônio Damasio pôde apresentar evidências que o sistema emocional é vital para os nossos centros de pensamento e é indispensável ao processo de tomada de decisão racional. Dessa forma, as emoções influenciam quase todo tipo de atividade cognitiva de maneiras sutis, mas cruciais, como o direcionamento da atenção, como também influencia a memória, o aprendizado e afeta o julgamento e a resolução de problemas. Nesse sentido, como as emoções exercem uma influência poderosa nos processos cognitivos, a incoerência emocional geralmente leva a uma incoerência mental. O filósofo René Descartes já considerou há mais de 300 anos que as emoções são uma moeda de face dupla. Segundo Descartes, as emoções dão substância e sustento ao que de outra forma poderia ter sido pensamentos efêmeros e, como resultado, elas podem trabalhar a favor e contra nós. Evidências demonstram que o processamento emocional central é alterado por informações aferentes do coração que influenciam significativamente a atividade cortical relacionada à atividade perceptiva e o processamento mental. No quarto século a.C., o filósofo grego Aristóteles identificou o coração como o órgão mais importante do corpo e, para Aristóteles, o coração era a sede da inteligência, do movimento e da sensação,
e o descreveu como o centro da vitalidade do corpo. Assim, esse órgão que bombeia sangue oxigenado e rico em nutrientes, dando a vida por todo o corpo, também desempenha um papel vital em nossos processos mentais, emocionais e físicos. Os pesquisadores John e Beatrice Lacey observaram que o coração se comunica com o cérebro de maneiras que afetam significativamente a maneira como percebemos e reagimos ao mundo. Eles descobriram que o coração parece ter a sua própria lógica, uma via neural e um mecanismo pelo qual o coração pode inibir ou facilitar a atividade elétrica do cérebro. Segundo os Laceys, o coração se comporta como se tivesse uma mente própria, enviando mensagens significativas para o cérebro, onde essas mensagens afetam as percepções, o comportamento e o desempenho de uma pessoa. Através de experimentos, o cientista Rollin McCarthy pôde verificar que o coração gera o maior campo eletromagnético do corpo. O campo elétrico medido em um eletrocardiograma é cerca de 60 vezes maior em amplitude do que as ondas cerebrais registradas em um eletroencefalograma. Este campo eletromagnético pode ser detectado e medido a vários metros de distância do corpo de uma pessoa e entre dois indivíduos próximos. Segundo McCarthy, o campo eletromagnético do coração contém certas informações ou códigos que são transmitidos por todo e fora do corpo, onde as emoções podem alterar essas informações. A qualidade dos sinais que o coração envia ao cérebro afeta profundamente as nossas percepções, a função cerebral e a experiência emocional. Assim, o coração literalmente envia mais sinais neurológicos para o cérebro do que o cérebro envia para o coração. De acordo com McCarthy, o coração tem uma rede neural complexa que é suficientemente extensa para ser caracterizada como um cérebro. O circuito neural do cérebro do coração permite que ele atue independentemente do cérebro craniano para aprender, lembrar, tomar decisões e sentir. Os ritmos cerebrais, especialmente as ondas alfa, bem como os ritmos cerebrais de menor frequência, se sincronizam naturalmente com o ritmo do coração. Portanto, uma mudança nas vibrações do coração pode afetar diretamente as atividades cerebrais e toda a nossa fisiologia. O coração comunica as informações ao cérebro e por todo o corpo por meio das interações no campo eletromagnético, e as ondas eletromagnéticas geradas pelo coração são imediatamente registradas nas ondas cerebrais. Segundo os pesquisadores do Instituto da Matemática do Coração, esse campo de energia do coração está acoplado a um campo de informação que não está limitado pelas fronteiras do espaço e do tempo. Eles afirmam que o coração e o cérebro parecem receber e responder a informações sobre um evento futuro, porém o coração recebe as informações intuitivas antes do cérebro, pois o seu campo está diretamente acoplado aos campos energéticos de informação, incluindo da fonte da energia universal. O campo do corpo humano é uma rede complexa e estruturada de campos que interpenetra o corpo físico e subjaz toda a fisiologia, incluindo a nossa consciência e as nossas mentes, e nesse sentido, toda emoção e todo pensamento tem o seu próprio padrão de frequência de vibração. A pesquisadora Valerie Hunt foi a primeira a medir padrões diferentes de vibração durante doenças físicas, interações com outras pessoas e estados espirituais transcendentes. As várias vibrações produzidas por esses estados emitem diferentes cargas elétricas que afetam os campos eletromagnéticos das nossas células e os seus ambientes. Outras pesquisas científicas puderam demonstrar que as emoções positivas produzem cargas elétricas que emitem vibrações mais rápidas e de frequência mais alta, o que resulta no corpo se sentindo mais leve e mais espaçoso. Emoções negativas, como raiva, depressão e ansiedade, produzem vibrações mais lentas e de menor frequência e levam a sensações de peso e densidade. Dessa maneira, os ritmos cardíacos de um indivíduo, que também vibram em frequências variadas,
mudam de acordo com o estado fisiológico e psicológico da saúde em que estão. Esses ritmos cardíacos em mudança, que são grandemente influenciados pela emoção, produzem variações energéticas e ondas eletromagnéticas que podem ser detectadas não apenas pelo cérebro do indivíduo, mas pelos cérebros e sistemas nervosos das pessoas próximas. Nesse sentido, os campos eletromagnéticos produzidos pelo coração podem ser considerados como uma outra fonte de comunicação onde os estados da consciência humana afetam diretamente a realidade física. Os humanos existem em dois níveis da realidade física, um sendo o estado físico do corpo e o outro, o estado dos campos energéticos variáveis produzidos e emitidos por componentes da consciência. Esses componentes incluem o pensamento e as ondas vibracionais emocionais que têm um grande impacto no estado físico e psicológico. Emoções positivas como o amor, a gratidão ou a apreciação estão associadas a um padrão de ondas senoidais, denotando a coerência nos ritmos do coração. Por sua vez, essas alterações nos ritmos do coração criam alterações correspondentes na frequência do campo eletromagnético irradiado pelo coração. A matriz criativa divina, o campo que nos conecta com tudo, também chamado de campo morfogenético, reconhece as vibrações eletromagnéticas do nosso coração a partir dos nossos sentimentos ou de uma oração cheia de emoção. Segundo o pesquisador Gregg Braden, desde o momento do Big Bang, uma matriz preenche o espaço em todo o universo e a linguagem dessa matriz são os campos de energia da consciência, as emoções e os sentimentos. De acordo com Braden, em vez de sermos passivos, podemos viver em um universo interativo no qual participamos ativamente dos acontecimentos, e isso não acontece apenas através das nossas ações, mas também através dos nossos sentimentos e pensamentos. Os sentimentos que rotulamos como positivos refletem os estados corporais coerentes, significando que a regulação dos processos da vida se torna eficiente ou até ideal, fluindo livremente e facilmente, e os sentimentos que rotulamos como negativos, como a raiva, a ansiedade e a frustração, são exemplos de estados incoerentes. Dessa forma, quando há uma coerência dentro e entre os sistemas mental e emocional, eles interagem construtivamente para expandir a consciência e permitir o funcionamento psicológico e fisiológico ideal. Quando os sistemas mentais e emocionais estão sincronizados, temos um acesso maior a toda a nossa gama de potenciais e uma capacidade maior de manifestar as nossas visões e objetivos, pois o poder da emoção está alinhado com as capacidades da mente. Se um indivíduo está experimentando um estado negativo de emoção e conscientemente muda a direção da sua consciência cognitiva de um estado de emoção para outro, circuitos sinápticos alternativos são ativados no cérebro. Esse processo de religação no cérebro é conhecido como a neuroplasticidade e, dessa maneira, através do processo da direção consciente do pensamento, o indivíduo é capaz de moldar o seu cérebro, elevando a frequência vibracional do seu campo de energia a um estado de coerência. O coração é o centro da comunicação energética que permite a nossa interação com todas as outras formas de vida. Quando os ritmos cardíacos são mais coerentes, o campo eletromagnético que é irradiado para fora do corpo fica mais organizado e, portanto, é possível aumentar a coerência e o bem-estar com outros organismos em seu ambiente, simplesmente experimentando uma emoção positiva. O coração modula todas as frequências circundantes e interferentes em uma linguagem compreensível da vida humana. Ele discerne a direção inteligente em direção a uma vida abundante com todas as suas expressões. Todo encontro divino com a verdadeira natureza, com o campo unificado da consciência, é realizado e conduzido pela inteligência do coração. Como o escritor Neville Goddard afirmava, as sensações precedem as manifestações e elas são o fundamento sobre o qual repousam todas as manifestações. Sentir a realidade do estado procurado
Viver e agir de acordo com essa convicção é o caminho para todos os milagres e, segundo Goddard, todas as mudanças de expressão são provocadas por uma mudança de sentimento. Dessa maneira, para criar um futuro novo, uma pessoa precisa se alinhar com o cérebro e um coração coerente, quer dizer, com uma intenção clara e uma emoção elevada. E com a intenção ou pensamento agindo como uma carga elétrica e o sentimento ou a emoção agindo como uma carga magnética, mudamos a nossa energia. A comunhão desses dois ingredientes produz um efeito claro sobre a matéria, movendo a nossa biologia, onde deixamos de ser vítimas das circunstâncias e começamos a viver como os criadores da nossa realidade. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.